estamos novamente aqui no nosso canal Dono do Cérebro e hoje trazendo para vocês um vídeo que na verdade é uma entrevista, um bate-papo aqui que nós vamos fazer com o Ronald Filho, né? Que é o meu filho. Eu sou o professor Ronald Pires, professor Olha, o professor do canal Dono do Cérebro. A gente já tem feito aí várias conversas com vocês, né? Sobre as questões das organizações, das empresas, do mundo, enfim. E hoje a nossa ideia aqui de entrevistar o Ronald Filho, e vou querer que ele faça a apresentação dele na sequência, é para a gente discutir alguns assuntos desse momento que estamos vivendo no mundo, um momento com certeza de grandes transformações nesse ano de 2020 e que surpreende a todos nós. Então vai lá, Ronald. Bom, meu nome é Ronald Filho, eu tenho 22 anos, sou filho desse maluco aqui. E obviamente também sou um maluco, então eu resolvi fazer engenharia de controle e automação. Eu estou estudando na UFSC, que eu pelo menos estava, né? Graças à pandemia, teve que ser interrompido. Então teve esse recessinho. Mas felizmente isso me deu uma pausa, um tempo para eu trabalhar junto com meu pai, e é por isso que eu vou entrar agora no canal Dono do Cérebro, não como alguém que vai participar muito, mas alguém que vai estar atrás dos bastidores, vamos chamar desse jeito. Então eu vou ajudar com a parte técnica do canal, e esses caras vão dar as informações. Nesse primeiro vídeo eu fiz uma sugestão para eles, para me entrevistarem, né, entre aspas, para entender um pouco da minha vida e, vamos dizer assim, na minha visão como um estudante, não da minha vida, na verdade eu diria da minha visão como um estudante, né, e passar esse tipo de aprendizado com uma outra visão, que é a visão dele, né? Que é uma visão, vamos dizer assim, em um outro patamar. Porque você é um cara que é doutorado em administração. Mas vamos lá, legal. Mas o importante é que a gente possa conversar. Mas assim, Ronald, a nossa provocação aqui seria assim, ó. Como é que tu tá vendo o mundo hoje e as perspectivas do futuro? Porque você é jovem, né? E esse ano, como eu falei, de 2020, ele vai marcar, ele vai ser um divisor de águas. Todo mundo está dizendo isso, não somos nós, são os especialistas em termos econômicos, em termos sociais, em termos de saúde, em termos de trabalho. Então, isto é, em termos de vida. Então, como é que tu está vendo esse momento e como é que tu percebe o futuro? Bom, para mim agora é um momento muito difícil, muito complicado para todas as pessoas, infelizmente, porque, assim, a humanidade, nós estamos aqui todo nesse mundo, independente se você acredita em Deus ou não, estamos para aprender, né? Eu acho que a gente tem que levar esse aprendizado cada vez que mais passa o tempo para melhor, né? Então, esse momento da pandemia é apenas um exemplo que a gente tem que evoluir. Eu acho que a gente tem que fazer isso em todas as partes do globo, não só como no Brasil, como na África, como na América do Norte, na Europa, não importa. Em qualquer lugar nós temos que evoluir como seres humanos. Então a minha lição de vida para esse momento que nós estamos passando, que é difícil, é que nós tentamos cada vez mais evoluir a nós, porque à medida que nós vamos evoluir a nós vamos estar evoluindo as próximas gerações que vão vir depois de nós. Legal, Ronald. E como é que tu vê, assim, já que esse processo de evolução a gente sabe que é um processo que ele começa pelo cérebro da gente, né? Porque a gente tem que mentalizar isso, tem que trabalhar o nosso pensamento, as nossas ideias, os nossos projetos, porque todos nós até aqui vínhamos com perspectivas de projetos que agora estão sendo revisados, que estão sendo abortados, né? A gente sabe que nesse momento que, infelizmente, a gente tem irmãos aí pelo mundo afora, como tu falou, não é só no Brasil, passando dificuldades de toda a ordem. Então, assim, como é que tu vê o que um jovem poderia fazer nesse momento para trabalhar essa evolução, como tu fala, né? E pensar isso no futuro. Nem vou dizer longo prazo, porque a gente agora está sem saber exatamente o que é o longo prazo. Mas vamos pensar aí para esse ano, até o início do ano que vem, né? Como é que tu vê esse processo? Bom, a primeira coisa que eu vejo é ser esperançoso. Então é uma coisa que a gente pode ter. Às vezes a gente fica muito pegado nessa coisa de política, porque a política é uma coisa muito chamativa, então ela tá ali, a gente tá, não, porque eu torço pra esse time, não, eu torço pra outro time, que é quase um time, né? Exatamente. Mas enfim, a gente fica muito pegado nessa coisa e, na minha opinião, eu acho que a gente tinha que se desapegar um pouco disso e trabalhar esse processo evolutivo como uma esperança. Então às vezes a gente fica, porque o cara que tá no governo agora, ele não me satisfaz. Mas vamos pensar que ele está no governo, então a gente tem que aproveitar esse momento que ele está no governo para utilizar de qualquer governo. Se fosse um governo ruim, um governo bom, a gente tem que aproveitar para evoluir a gente. Então nesse momento, eu acho que cada um, como jovem, tem que se aproveitar para evoluir de formas diferentes, certo? E a primeira delas é ter esperança. Então eu vejo muita gente que hoje
chega e fala assim, puxa, eu não tenho mais esperança nenhuma, né? Eu não tenho mais esperança na política, eu não tenho mais esperança de vida, eu não tenho esperança nem na minha vida, como é que eu vou ter na dos outros, né? Mas então o que eu falo é, tem esperança, então confie em você mesmo, continue acreditando e continue buscando a melhoria, né? E como vamos melhorar? Sempre tentando ser cada vez mais educados, certo? Culturalmente e cada vez mais, vamos dizer assim, como é que eu posso falar? Tem que ser uma palavra específica, mas eu diria respeito, assim, porque à medida que nós temos respeito com o próximo... Ser solidário, ser responsável nesse sentido, assim? Exatamente, nesse sentido. Ah, tá. E como tu vê, por exemplo, o jovem hoje, né? Aí vamos partir, assim, para essa experiência mesmo que a gente está vivendo junto aí da quarentena e todo mundo que está nos assistindo aqui deve estar passando de alguma forma por essa quarentena. Inclusive tem pessoas que ainda continuam trabalhando, mas na própria empresa estão numa quarentena, porque lá tem restrição de número de clientes, de número de pessoas, tem que ter todo o cuidado com álcool gel, com higienização, enfim, né? Então eu te pergunto assim, Ronald, como é que tu vê que o jovem nesse momento poderia aproveitar esses dias, essas horas, essas semanas, esses meses, talvez até anos, né? Que a gente não sabe quanto tempo vai durar, para que ele possa fazer esse aprimoramento, porque eu vou colocar assim para ti, filho, o que eu percebo, né? Olha aqui, pessoal, o que eu percebo? Eu vejo que às vezes o jovem nesse momento já passou aquela fase da alegria que não tinha escola, né? Uma fase responsável. No segundo momento nós vivemos alguns conflitos, porque a gente começou a se chatear, se encher o saco mesmo um do outro, normal, dentro de casa. E agora, já passado esse momento, eu vejo que a gente está indo para uma coisa um pouco mais madura, onde as pessoas, apesar de que a gente sabe que tem aumento de violência, tem uma série de coisas, mas eu acho que as pessoas estão se ajustando mais, se acostumando, vamos dizer assim, né, a esse sistema, mas ainda existe um problema de autodisciplina. E aí eu digo que a tua geração, é o que a gente percebe, e não é uma crítica, pessoal, isso aqui é uma conversa do que a gente observa, do que a gente lê, do que a gente estuda. Vocês têm um comportamento, por exemplo, muito diferente da minha geração em relação a uma autodisciplina, né? Então talvez o Ronald aqui pudesse falar para esses jovens como se colocar, como otimizar essa melhoria de ser mais solidário, de ser mais responsável, já que não tem um compromisso maior que é o estudo, né? Porque o estudo, de certa forma, ele obrigava a cumprir o horário, o professor tem aula, tem prova, tem que estudar, e agora, de repente, o estudo está parado, né? Então, como é que pode fazer para aproveitar o tempo, criar uma rotina, sei lá, o que tu acha? O que eu penso? Eu penso que, primeira coisa, além dessa questão da esperança, é que nós temos que nos desprender de coisas que vão nos atrapalhar como um empecilho, mas claro que não, que vai ser um empecilho, que vai nos... Não, mas são coisas que nos desviam. Claro que nós temos que evoluir estudando. Então, mesmo que nós estejamos em casa, nós temos que entender que a quarentena ela vai ser uma coisa que vai virar parte da nossa rotina, vai virar parte da nossa vida. Então, cada vez mais, nós vamos ter que nos acostumar com essa história de pandemia. Ela vai ser normal, entende? Então, aulas online, festas não vai mais ter, esse tipo de coisa vai virar uma coisa assim, tipo, da nossa vida. E pra mim, que sou jovem, e eu acredito que muitos vão se identificar, é uma coisa mais difícil, porque a gente não consegue colocar na cabeça. Assim como os velhos, na verdade, porque tem vários costumes que eles vão levando a vida inteira, e é difícil também, né? Velhos não, mas enfim. Os idosos e não idosos, né? Os maduros também, exato, né? Vamos chamar de maduros, então. Esse tipo de coisa vai ser difícil e nós temos que fazer o quê? Estudar, então continuar a nossa vida, vamos dizer assim, de uma outra maneira para tornar ela produtiva. Então ir atrás de cursos, continuar fazendo faculdade, estava fazendo faculdade, continuar trabalhando, se estava trabalhando. Tem faculdades que estão online, inclusive, exatamente, né? De uma maneira diferente, com certeza de uma maneira diferente, porque tudo mudou a partir de agora, né? Tudo virou, vamos dizer assim, adaptado ao coronavírus. E nós temos que nos adaptar também, entende? E a primeira coisa que nós temos que fazer é nos desapegar dessas coisas que vão nos atrapalhar. Então, às vezes, a gente fica muito preso à política, como eu já tinha dito. Às vezes, a gente fica muito preso a um evento, uma coisa que acontece, ou até a própria pandemia, vou dizer desse jeito. Por exemplo, às vezes a gente fica muito preso, o que eu quero dizer é que, por exemplo, meu Deus, está morrendo tanta gente, Infelizmente, as estatísticas, os números assustam, né? Assustam, mas a gente não pode parar a nossa vida, então a gente tem que se adaptar. E eu não estou dizendo assim pra gente sair na rua, eu estou dizendo que a gente tem que se adaptar dentro de casa. Tomar cuidado. Tomar mais cuidado, mas não parar, entende? Então eu não posso pegar simplesmente, resolver ficar o dia inteiro trancado dentro de casa sem fazer nada. Eu tenho que tornar esse meu tempo produtivo, ainda mais agora, porque antes todo mundo reclamava que trabalhava demais, que não tinha muito tempo, que não tinha tempo para fazer isso. Então agora a gente tem esse tempo para fazer isso. A gente tem esse tempo, a gente não vai ter nem
o tempo do lazer, que antes a gente tinha, que até atrapalhava, de coisa de, eu tenho futebol quarta-feira, agora não tem nem mais o futebol, não tem mais o cinema, entendeu? Então é uma coisa que a gente vai acabar ficando dentro de casa e a gente tem que aproveitar o tempo dentro de casa. Seja no momento para estudar, para trabalhar, para ler. E essas questões de entretenimento, né, que claro que para o jovem é muito mais afeto do que para as pessoas mais maduras e os idosos, vai demorar muito tempo, né? Até nas lives que a gente tem visto aí dos artistas, né? Que agora acontece muita live de artista e tal, e os artistas sempre falam uma coisa que eu acho interessante, eles dizem assim, bom, nós seremos o último grupo a voltar à normalidade, né? Porque, claro, essa questão de festa não é uma questão vital, né? É gostoso, é legal, mas não é necessário, né? Não estava na pandemia. Então eles mesmos estão dizendo, eles fazem as lives e dizem assim, bom, nós sabemos, nós somos o último setor a voltar. Tanto é que as empresas de entretenimento estão enfrentando grandes dificuldades por questão disso, porque afinal o entretenimento também gera muito emprego, gera muita renda, gera muita oportunidade, né? Bom, e como é que tu vê, Ronald, assim, se tu tivesse que dar um conselho para a juventude, vamos lá assim, ó, vocês têm a questão do divertimento, vocês têm as questões dos jogos, vocês têm até aquela questão mais simples de ir na casa do amigo, né, e agora fica meio restrito, então vamos se reunir na casa do Ronald, vamos se reunir na casa do, né? Então esse tipo de coisa, vocês agora estão muito distantes, né? Em compensação, vocês têm uma grande afinidade com esse mundo virtual, bem mais que a minha geração, por exemplo, onde vocês já tinham, inclusive, uma rotina de jogos, a própria comunicação pelas redes sociais, vocês faziam de uma forma mais, eu diria assim, impactante, né? Porque a minha geração ainda usa muito para comunicar coisas mais formais, assim, né? Agora a gente está criando o hábito também de ligar para bater papo e tal, mas a gente não fazia isso, a gente deixava isso para fazer presencial e usava aquilo mais como um negócio, vamos colocar assim, né? Como um trabalho. E como é que tu diria para o jovem agora que ele tem que fazer essa readaptação, que ele tem que pensar em ter essa esperança, em se preparar, em estudar? Como é que ele vai administrar essas questões que até, como tu disse, às vezes atrapalhavam, né? Na verdade, eu não vou falar pelos jovens, vamos dizer assim, mas é uma opinião minha, claro, mas Sim. Primeiro eu vou falar assim, o que eu diria para todos, porque todos têm esse problema de adaptação, e principalmente os tradicionais, vamos chamar assim, as pessoas mais maduras. Por exemplo, eles vão ter problemas, como você disse, de, por exemplo, apertar a mão. Às vezes é difícil um senhorzinho chegar e falar assim, não, agora você não pode mais chegar lá, dar a coisa do abraço, do afeto. Para ele vai ser difícil entrar na cabeça. Claro. Para a minha geração, acredito eu, que vai ser uma coisa muito mais fácil. Claro. Então agora assim, não posso cumprimentar, posso fazer o que entende, mas tá tranquilo. Agora, para a minha geração, uma coisa que é mais difícil é a gente conseguir aproveitar o tempo dentro do computador. Entende? Por exemplo, muita gente agora que tá na fase do TikTok, né, fica lá horas e horas no TikTok, entende? E aí quando vai trabalhar ou quando vai ter uma aula online, não consegue se focar dentro da aula online, não consegue ficar ali assistindo por mais de 10, 15 minutos. Por quê? Porque ela quer uma coisa muito rápida, mas como que você que tá focado no TikTok por 2, 3 horas por dia, não consegue se focar em uma aula online por 15 minutos? Alguma coisa tá errada. Então a lição que eu dou pra vocês é que vocês têm que tentar organizar esse tempo de lazer, que para vocês tradicionais não é muito, né? Porque nem você disse, eu concordo, às vezes. Pra você, não é um lazer. Você não entra lá no TikTok ou no feed do Instagram e fica, que legal, um monte de piada. Entende? Pra você chegar ali no Instagram e, eu vou postar alguma coisa aqui pros meus seguidores. Isso, exatamente. E pra gente, não, às vezes é uma coisa de lazer, mas nós temos que saber administrar essa parte do lazer com a parte das aulas. Certo. Entende? Então eu vejo que hoje essa coisa de online para as pessoas é muito chata, mas elas vão ter que se acostumar. E o que eu aconselho é você chegar para seus professores, para a faculdade, que seja, e dizer de alguma forma para eles, alguma maneira que te deixe à vontade para você conseguir fazer essa aula online, entende? Sim. Sei lá, às vezes você acha que é melhor fazer de uma forma online mais presencial, vamos dizer assim, online, só que o professor ali na sala de aula, anotando, ou às vezes você prefere uma aula mais descontraída, às vezes o professor chega, faz uma dinâmica como se fosse online ali, diferente. Mas isso vai depender de cada pessoa, mas a dica que eu dou é que as pessoas elas têm que tornar esse tempo produtivo. Então limite o tempo que você vai ficar nas redes sociais para quando você for estudar, conseguir estudar, entende? Claro. Deixa eu aproveitar o gancho aqui que o Ronald falou, porque eu participei de uma pesquisa online semana passada da universidade que eu trabalho,
perguntando aos professores, né, como é que eles viam esse momento da pandemia, se volta, se não volta, inclusive perguntando se deveria voltar parcial ou se deveria voltar no modelo antigo. E é lógico que a maior parte das respostas foram que não temos condições de voltar nesse momento, né? E se voltarmos, a gente teria que voltar online, né? E aí seria uma coisa que existe até um hiato aí, vamos colocar assim, né? Como o Ronald coloca, e eu também já disse várias vezes, que a nossa geração não tem essa familiaridade com as ferramentas, então até os professores mais antigos ficam também com dificuldade de repente assim, começar a dar aula online. Eu estava acostumado a entrar na sala de aula, pegar o pincel, escrever no quadro, ou botar lá uma projeção do PowerPoint e tal, e agora eu não tenho condições de fazer isso porque o sistema mudou. Então uma coisa que eu coloquei, que talvez colabore com o que o Ronald está dizendo, é que eu vejo, né, e olha aqui, pessoal, eu já estou na sala de aula há 28 anos quase, né? Então tem gente que não tinha nascido aqui, que está nos ouvindo, ou não tinha nascido, eu já estava dando aula, né? E o que eu digo? Eu vejo, isso é uma coisa minha agora, do professor Ronald Olha, que nós não vamos mais voltar àquele sistema de 16 de março, que foi a última aula que eu dei, 16 de março de 2020, tradicional, né? Que eu estava lá dentro da sala de aula, a turma cheia, eu falando, escrevendo, projetando. Eu não vejo mais isso. Primeiro que a sociedade não quer mais isso. Os alunos já reclamavam dessa aula, né? Até porque se a gente olha assim, a indústria, o comércio, a automação, a aviação, os automóveis, tudo se modernizou. Mas a educação praticamente é a mesma. É um elemento lá na frente falando e umas pessoas sentadas escutando e anotando, enfim, agora não anota, digita, né? Tecla, né? Mas o princípio é o mesmo. Então o que eu vejo? Eu acho que o que o Ronald fala é verdade. Os professores, as escolas, e aí vários especialistas eu tenho lido sobre isso, internacionalmente tem dito que tanto o sistema básico de educação, como o sistema médio, técnico, como o sistema da educação superior, das universidades, das faculdades, enfim, vai ter que mudar o sistema. E é esse aí, Ronald. Nós não vamos poder mais chegar lá e fazer só uma aula que eu vou ficar falando. Ainda vai ser, claro, necessário em vários momentos eu falar, mas só que esse falar eu também vou poder fazer online em tempo real, né? Então é como se a pessoa... eu quero perguntar, ele está lá na casa dele, ele levanta o braço, claro que não vai levantar o braço, ele vai usar o sistema lá, né, o programa, mas eu vou saber que ele quer falar, eu vou dar a palavra para ele vai perguntar, eu vou responder. E também interagir de outras formas. Agradecer então, né, pelo esse vídeo. Fiquem ligados aí que a gente vai postar mais conteúdo com frequência. Deixem aí nos comentários o que vocês acharam de sugestão, deixa o joinha também, né? Opa, sempre o joinha. Joinha, se inscreve no canal, não se inscreva de se esquecer no canal. Olha aqui, gente, então vamos esperar pelo próximo vídeo que a gente vai gravar nessa linha aqui, conversando com o Ronald, trocando umas ideias, né? Mais uma pessoa, como a gente tem falado, eu e a Cirlei em todos os nossos vídeos, esse canal é para isso. O dono do cérebro é para a gente trocar experiências e interações. E quem sabe no próximo assunto a gente vem falar assim, sobre educação, sobre emprego, algumas coisas mais pontuais, né? Boa ideia. Isso aí, galera, legal, galera. Gostei. Acho que é um papo legal. Acho que é nessa linha aí que a gente vai começar a diversificar. Nós também estamos diversificando o canal. Olha aqui. Até a próxima, galera. Valeu.